Laroie, Exu Modibá, quem vos fala é Cláudia Flacini, apresentadora do Exugética. Estou de volta, pessoal, depois de um bom tempo aí sem gravar, sem colocar algumas coisas, né? Mas agora a gente volta com tudo. E antes de eu dizer com quem eu volto, deixa eu tirar o óculos, porque está dando reflexo aqui. Não vou rodar a vinheta, mas vou falar da Urban Flowers, que é o nosso patrocinador, que agora está chegando o inverno, para você que precisa de uma botinha, um sapato fechado. Vai lá nas redes sociais, no site deles, tem combos maravilhosos que facilitam a gente a comprar, a parcelar. São nossos irmãos, né? São de matriz afro, estão preocupados com a sustentabilidade, que é uma das nossas filosofias. E é isso, vamos apoiar, vamos seguir, vamos prestigiar Urban Flowers. Bom, hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu sou fã, que eu admiro, eu digo que eu sou a presidente do fã-clube dele, tá? Ele que agora... Eu sei que ele não gosta, mas eu vou falar porque eu sou fã, né? Agora que ele é um PhD em filosofia, que acabou de defender uma tese aí, que daqui a pouco vai chegar um livro maravilhoso para a gente, falando de assunto pertinente à religião de matriz afro, num olhar filosófico, né? Vou conversar com meu querido, amado, meu ídolo, Márcio de Jagum. Sua bênção, babá! Abençoe, Claudinha, bênção a Você todos e abençoe. todas. Prazer estar aqui com você, com todos aqueles e aquelas que te acompanham nesse programa, que já é um marco importante nessa temática. Parabéns. Axé, obrigada, babá, obrigada. Bom gravar com o senhor de novo. E o senhor já sabe que eu tenho milhões de coisas para falar, para gravar, para dizer, mas como diz o senhor, vou focar, tá? Prometo que vou focar. Bom, babá, tu acaba de defender uma tese, você está falando do processo de descolonização, dessincretização, e eu vou começar com um trecho de uma música do Bob Marley, que ele fala: emancipe-se da escravidão mental. Ninguém além de nós mesmos pode libertar nossas mentes. E o que eu quero dizer com isso, né? O seu primeiro livro fala de Ori, da importância, né? Que é uma divindade, mas é uma divindade que está mais para nós cuidarmos dela do que ela da gente, como a gente pensa a orixá no geral, né? Que está ali para nos amparar e tal, que Ori precisa do nosso movimento em direção a ele. E quando eu leio isso de emancipar, né, a capacidade mental da gente, eu acho que tem muito a ver com Ori também, que tem a ver com a religião. E aí o senhor, que é um filósofo, como é que o senhor enxerga esses movimentos de emancipação dentro da religião, seja ele descolonizando, dessincretizando, ou algum outro que eu não tenha uma nomenclatura? Como é que o senhor vê esses movimentos de emancipação? Escravização é um ato unilateral através do exercício da força, do poder, da hostilidade. Agora, quando a gente se deixa escravizar, isso é um movimento interno. E quando a gente analisa toda essa sistemática da cultura afro e afro-brasileira, a gente observa que, apesar daquele período terrível, que não pode ser jamais esquecido, famoso chamado de Holocausto Negro, onde por quase 400 anos pessoas foram escravizadas por um sistema de colonização, houve sempre resistência. Indiscutivelmente, eles não se deixaram escravizar, apesar do sistema legalizar, normatizar e estimular esse processo político-econômico, eles não se deixaram escravizar. Resistiram a todo momento, sobretudo a partir das suas decisões pessoais, dos seus respectivos oris. Eles pensaram, entenderam, refletiram
e promoveram a resistência como ato de sobrevivência, ou o ato de sobrevivência como resistência a partir de então. Quando a gente pensa esses processos que vão sendo denominados de dessincretização, de descolonização, teorias muito importantes, muito úteis para o nosso cotidiano nos terreiros de candomblé, antes de tudo é preciso entender isso que você falou. É como a gente não se deixa subjugar. Quando a gente trabalha esse tema da descolonização, há um conceito importante a ser entendido para início de conversa. Essa teoria foi elaborada por pesquisadores e pesquisadoras ditos latinos, né, como Walter Miolo, Nelson Maldonado Torres, entre outros, e outros muito interessantes. Mas, basicamente, o que se extrai, em resumo, é o seguinte: a gente tem um processo de colonização. Colonização, um ato político-econômico, né, uma iniciativa político-econômica em que uma nação intervém na outra, domina a outra, se apropria da outra. E o que eles chamam de colonialidade é o rastro consequente disso. Colonialidade são os efeitos em que as pessoas que vivem nesse país ou nesse estado dito colonizado começam a tomar como referências suas aquelas que são do colonizador. Como, por exemplo, as noções de ser. Qual é a nossa noção de ser? Qual é a nossa noção de saber? Qual é a nossa noção de religiosidade? Quais são as nossas noções de moral? Quais são as nossas noções de ética? Qual a nossa noção de destino? Qual a nossa noção de Deus? Essas noções consequentes são diretamente atravessadas, transversalizadas pelas referências do colonizador. Isso se chama de colonialidade. Perdão. Então, refletir a respeito da colonialidade dentro das matrizes africanas é vivenciar o que se chama de descolonialização, ou seja, é um processo de reversão disso. Por exemplo, quando a gente pensa Deus dentro de um terreiro de candomblé, de que Deus nós estamos falando? Qual a referência? Nós estamos falando de Olorum, mas estamos atribuindo a ele as relações humanas que se tem com Jeová, ou a gente está buscando entender qual a relação que o Yorubá tinha com Olorum? Quem é Olorum para os Yorubás? Quando a gente fala de orixá, nós estamos realmente entendendo a origem, a filosofia, a teologia do que sejam essas divindades, ou nós estamos simplesmente transferindo uma noção de santo católico e atribuindo aos orixás? Até que ponto, quando a gente usa essa nomenclatura, casa de santo, pai de santo, filho de santo, deitar para o santo, dar comida ao santo, acordar ao santo, nós estamos, de fato, diferenciando cada qual, ou estamos pensando o orixá como se santo fosse? Então, esse é o processo que a gente trabalha, aliás, vem trabalhando, né, como disse você, desde o primeiro livro, Ori, o vocabulário, depois o idioma, sobre o idioma iorubá, sobre as folhas, enfim, sobre educação. Todo esse nosso trabalho visa, de alguma forma, de alguma maneira, descolonizar, nos propor reflexões para repensarmos a nossa filosofia praticada no candomblé a partir das suas matrizes, sem o atravessamento da colonialidade. O senhor agora falando sobre essa parte de se questionar a partir de que momento, a Marilena Chauí, ela diz que as simples perguntas, elas contêm silenciosamente as crenças que a gente não pensa ter. Ela fala muito sobre isso. E aí, eu procuro entender o seguinte:
o senhor acha que quando a gente está falando de colonização, de algumas coisas que a gente até não percebe dentro das nossas religiões de matriz afro, né? Que a gente não percebe se está ligado a uma filosofia africana ou se está atravessada, a gente pode dizer também que isso está muito mais ligado a cultura, né? É um movimento cultural, ou realmente assim, eu não sei uma outra palavra, Babá, mas eu posso dizer que a gente não pensa sobre cultura e aí a gente vai atravessando, e quando a gente faz esses movimentos, a gente teria que entender um pouco mais, que aí eu não sei até onde é só cultura, até onde é um sistema político, econômico. Eu sei que tudo já se atravessou de uma certa forma, né? Mas o pensar, o questionar dentro da religião, como a gente vê, como a gente interpreta o Itam, essas coisas, é um pensar mais cultural. Claudinha, eu penso a cultura ou as culturas como sistemas bem amplos e bem complexos, né? Grandes guarda-chuvas, posso dizer assim. Então, idioma, ritmo, culinária, ética, religiosidade, são penduricalhos ou penduricalhos desse grande guarda-chuva. Não tem como a gente pensar o idioma iorubá descontextualizado desse sistema. Não tem como a gente pensar a religiosidade descontextualizada desse sistema. A gente precisa entender, entrar debaixo desse sistema para poder fazer uma análise geral, uma percepção completa e complexa desse sistema. A partir, obviamente, desse contato com o colonizador, desse contato tão agressivo, tão violento, tão hostil, né, nós começamos a observar que o colonizador ele vai impondo balizamentos para essa colonização. E um dos principais balizadores dessa colonização é a ideia de raça. Uhum. Porque a racialidade ela sustenta o argumento de que um povo se autoproclama superior ao outro e assim pode escravizá-lo. O segundo argumento inerente a esse processo de colonização é exatamente a religiosidade, porque eles vão absurdamente justificar a escravização humana como uma oportunidade de civilizar, de catequizar aqueles povos que eles consideram atrasados, primitivos, distantes da verdade. Enfim, então, não por acaso, a religião vem exatamente dentro do mesmo barco que o conquistador. Quando eles aportam no continente africano, quando eles aportam nas Américas, eles vêm trazendo não só o poder econômico e político, mas a pretensão de uma hegemonia religiosa. Portanto, toda a construção da cultura brasileira tem, indiscutivelmente, um marco, que é a hegemonia do pensamento, da religiosidade cristã. Nada contra Cristo, nada contra o pensamento cristão, absolutamente. O problema foi tentarem transformar esse pensamento cristão como uma imposição, como uma única verdade, como uma única meta de civilização e de encontro do espiritual. Esse é o grande problema. Então, todos esses conceitos básicos da cristandade acabam perpetrando e penetrando a nossa formação cultural. A nossa ideia de espírito, né, é uma ideia tipicamente cristã, a nossa ideia de Deus, como eu mencionei. Até céu e terra, né? Exatamente. Quando a gente pensa assim, o que é uma pessoa? O que é a pessoa humana para a religiosidade afro-brasileira?
A gente para, como assim pessoa humana? A pessoa humana é pessoa. Tá, mas qual é a noção de pessoa? É uma noção de pessoa hinduísta, uma noção de pessoa chinesa, uma noção de pessoa africana? Qual é essa noção de pessoa? O que compõe a pessoa humana? O que é a pessoa humana? Quais são as nossas buscas existenciais? Então, se a gente parar para pensar, todos esses referenciais são trazidos do princípio cristocêntrico. A gente traz isso como uma verdade absoluta, a gente nem questiona. O que é espírito para a gente? O que é morte para a gente? Então, conceitos alicerçais dessa religiosidade judaico-cristã, hegemônica, se bobear, já estão no nosso DNA, como aquilo que a gente chama de trinômio de Santo Agostinho, né? Culpa, pecado e punição. Tudo para a gente é culpa, pecado e punição. A gente cria os nossos filhos, a gente tropeça na rua, a gente cria os nossos filhos com a compensação. Vou te dar um pirulito se você me obedecer, né? Se você não me obedecer, vai ficar de castigo. A punição, o erro, o pecado, a culpa, vão ficando arraigados em nós. Já devem estar no nosso DNA. E a gente acaba, esse é o ponto, a gente acaba criando uma relação com os nossos deuses dentro do terreiro muito a partir dessas relações cristocêntricas. Esse é o problema, essa é a discussão. Descolonizar é reencontrar essa nossa relação originária. Será que Deus, o Deus Yorubá, nos pune? Será que o nosso Deus Yorubá age como o Deus do Velho Testamento que manda pragas? Será que os orixás atendem a promessas como se faz na liturgia católica? Essas discussões nós precisamos ter. Quais são as nossas noções primárias, prioritárias de espírito, de espiritualidade, de busca existencial, de destino, dentro do contexto iorubá, por exemplo? O senhor falando agora da questão, por exemplo, na Bíblia, né, no Velho Testamento, que Deus mandava as pragas, e é muito louco a gente no terreiro ter um pensamento nesse viés, se quando o tempo todo os itãs vão mostrar, não Olorum que foi lá e castigou, mas vão sempre contar que aquele reino atravessou um problema por um desvio de caráter, ou seja, nós que fizemos o próprio problema. E aí a gente vai, né, buscar no oráculo uma forma, né, de como refazer, o oráculo dizer, pô, tu vacilou aqui, reorganiza aí, eu vou te apoiar, mas o oráculo ele te dá, na verdade, o start assim, isso é reação da sua ação, né? Uma coisa meio lei da física. Aí o estranho é que a gente vivencia o oráculo, a gente vivencia a mitologia, né? Os itãs contados, a gente pega isso tudo e joga no viés cristão, né? E por isso que tem muita fala assim, não, porque o orixá matou o filho de santo. Porque o orixá... Porque eu já ouvi isso, até de uma pessoa muito querida. A Yansan matou, porque o Yansan já tinha dado a vida. Então fica um discurso cristão. E aí eu lembrei que no livro do senhor, o Candomblé em Tempo de Crises, o senhor tem um trecho que o senhor conta uma história do personagem Akin, que ele se revolta no tempo da escravização, ele se revolta com uma cena de que um garoto, um jovem, está sendo escoteado até ser morto, e ele tenta matar, e aí alguém interfere, um mais velho, e diz, né, que a chance dele de tentar matar lá o capataz não vai dar certo, que ele pode ser morto também. E aí o mais velho fala para ele, hoje, no sistema, né, que a gente vive, viver é um ato de liberdade, é um ato de resistência, né? E aí, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da resistência, que o senhor até começou lá na frente falando sobre isso, porque
também vejo que a gente trata a resistência como, assim, tipo, não desmerecendo. Eu sei que se a gente está dentro da religião, a gente acredita em orixá e que eles amparam e tudo isso, não é tirando isso. Mas, assim, a resistência também ela é um movimento de protesto, né? Ela não é só porque eu acendi a vela, aí me protegeram, e aí o candomblé viveu até hoje. Não, teve outras articulações, outros pensares, outras estratégias, né? E aí eu queria que o senhor desmembrasse um pouquinho sobre essa questão da resistência, Babaca, quando a gente falar, para a gente também entender desses movimentos que às vezes não parecem tão claros para a gente. São muitas as estratégias de resistência. Seria impossível eu, que não vivi a escravização humana, que não passei pelo que eles passaram, tentar denominar, tentar descrever, tentar mensurar. Seria impossível, pela minha, pelo meu prisma, pelo meu viés, seria impossível. Mas a gente consegue observar, consegue comprovar a partir de uma série de fatos históricos, alguns que estão surgindo agora, outros que sempre estiveram à nossa disposição, mas a nossa sociedade racista, preconceituosa, não conseguia enxergar. E posso citar, por exemplo, um dos maiores marcos da religiosidade afro-brasileira, que é o sincretismo. O sincretismo não é um fenômeno brasileiro. O sincretismo é um fenômeno humano, onde etnias da espécie humana se encontram, etnias diferentes, há trocas. Trocas de todos os aspectos. Trocas culturais, lato sensu, receitas culinárias, idiomas, palavras, né? Há trocas de estética, trocas religiosas. Então, há sincretismos na África, no continente africano, muito antes da colonização. A gente conseguiu resgatar isso nessa pesquisa. Sincretismos intra-africanos, sincretismos afro-islâmicos, sincretismos afro-católicos, tanto lá no continente africano quanto aqui. Mas aqui, como diz você, há um viés de resistência. Olhando, talvez, a princípio, no raso dessa história, pode-se dar a entender que o sincretismo afro-cristão, ou afro-católico, melhor dizendo, significou uma perda, simplesmente uma perda para os oriundos da África. Mas se a gente descer os olhos e aprofundar essas relações sincréticas, a gente vai perceber uma série de coisas, como, por exemplo, o fato da inteligência desses homens e mulheres africanos que entenderam o sistema do opressor, enquanto o sistema do opressor não teve a capacidade de entendê-los. A gente vai perceber que, justamente porque esses escravizados entenderam o sistema, eles burlaram o sistema para sobreviver, para fazer resistir a sua cultura, a sua religiosidade, os seus saberes. Então, o problema é, primeiro, reconhecer. Talvez o não reconhecimento seja um ato até de racismo. Porque quando você diz, não, eles não tinham capacidade para isso, você está ignorando, está menosprezando, está diminuindo o intelecto e a capacidade diplomática, estratégica, a sabedoria que eles tiveram para contornar os obstáculos do sistema e se manterem íntegros. Eles sempre souberam que São Jorge é São Jorge e Ogum é Ogum, eles nunca confundiram isso. Em que pese tenham colocado a imagem de São Jorge em cima do altar e os igbais de Ogum embaixo, eles nunca trocaram um pelo outro, mas eles usaram essa estratégia. Então, reconhecer isso é entender meandros dessa resistência, como as irmandades negras, como se costuma dizer, um dos grandes, entre vários, né, mas um dos grandes problemas dos africanos e afro-brasileiros era exatamente garantir os seus ritos fúnebres, que eram proibidos.
há vários estudos, relatos e comprovações de pessoas escravizadas que morriam e ficavam empilhadas, eram enterrados aos lotes por semanas, às vezes de mês em mês, uma coisa absurda. Isso era uma das grandes agonias dessas pessoas que não podiam cumprir os seus ritos fúnebres de acordo com a sua cultura. Então, as irmandades, como a Irmandade da Boa Morte, por exemplo, eram reconhecidas pelo Vaticano. Observem. Então, eles entravam no sistema da Igreja Católica, eram reconhecidos, aparentavam uma liturgia e garantiam as suas tradições, os seus ritos. É como se diz na academia, é um processo endógeno. Eles entraram no sistema para modificá-lo. Isso é mais do que um ato de resistência, como se fosse pouco, é um ato de inteligência, um ato de diplomacia, de rara capacidade que a gente vê na humanidade, né, raros exemplos de transposição dos obstáculos sociais. Sertor, eu ficaria enlouquecido conhecendo a fundo esses meandros, entendendo o chão do terreiro, o que se fez e o que se faz para resistir hoje, como, por exemplo, a intolerância religiosa. Você citou esse meu livro, Candomblé em Tempos de Crise. A intolerância religiosa sempre aconteceu. Ela não é um fenômeno contemporâneo. Desde que os primeiros colonizadores pisam aqui, eles trazem, como eu mencionei, uma proposta de religiosidade hegemônica. Então, até entre os próprios cristãos, né, professor? Em algum momento da história, eles também perseguiram uns aos outros, protestantes, católicos, não, porque a gente também se liga muito. Lá no passado foi os católicos contra os cristãos contra os judeus, e hoje a gente tem os evangélicos, né, os pentecostais, com o pessoal de terreiro, quando, na verdade, na história também, eles em algum momento se perseguiram, né, entre eles, os próprios cristãos, né, que ditam essa hegemonidade pelo mundo, né? Da mesma forma que o sincretismo não é um fenômeno brasileiro, a intolerância religiosa também não o é. Há registros de intolerância religiosa do Paleolítico, para vocês terem ideia. Nossa, agora, isso aí eu já não sabia. Benção. Que o Pai de alguma abençoe. Mas, como você está falando de uma resistência aqui, desse recorte social e étnico, eu acho que esses exemplos são muito válidos, porque intolerância religiosa sempre teve aqui. Como eu disse, quando os primeiros colonizadores chegam nesse território, que já tinha dono, né, os indígenas, os povos originários já tinham dono, já tinham culturas milenares, já tinham seus deuses, nunca se respeitou, nunca se teve o cuidado de entendê-los. Pelo contrário, a ideia era massificar, era cristianizá-los, desconsiderando todos os seus saberes. Então, a intolerância é permanente. Ela foi tomando características diferentes, personagens diferentes, mas a equação sempre foi a mesma, infelizmente. Agora, Babá, pode ser que eu esteja errada, mas eu já troquei ideia com alguns amigos. Algumas pessoas têm uma certa resistência quando se fala em dessincretização dentro da religião. Não vou nem falar de descolonização, mas da dessincretização, porque elas têm a impressão de que vai ser algo assim, vamos apagar, tipo assim, como é que eu vou fazer com o preto velho, que quando ele está em terra, ele precisa do cafezinho, da velhinha dele, do tercinho na mão, e aí, acaba isso, como é que fica, né? Parece que o movimento é isso, a partir de hoje o rito não vai ser assim, não vai ser assado. Na minha visão, né, nas coisas que eu vou lendo e tal, a preocupação não é mexer no ritual, mas sim de entender o que temos aqui, como chegou, por que temos, e tudo bem se eu vou querer continuar com a minha imagem de Santa Bárbara e falando Eparreioiá para ela. Assim, o senhor
está mais tem autoridade sobre esse assunto, realmente o processo de dessincretização, ele tem a pretensão de mexer na ritualística e tal, ou é só um movimento de entendimento, de emancipação, até de expansão das filosofias afros dentro do terreiro, de entendimento dos nossos, de tudo que é passado, né? Dos itãs, dos iquins, e tudo mais que a gente tem dentro do terreiro. Como é que o senhor vê esse movimento dentro dos terreiros, assim, né, nessa questão, e até dizer, olha, é por aqui ou é por ali, vai mexer ou não vai mexer nos rituais, entendeu? É sobre isso a pergunta. Bom, em primeiro lugar, esse chamado movimento de dessincretização do candomblé, ou de reafricanização do candomblé, não é de agora. Ele começa lá para os anos 60, do século XX. Então, tem tempo. Começa com essa discussão. Até que ponto ainda era necessário, naquele momento, colocar o santo católico para garantir que o rito ao orixá ou à divindade africana pudesse ser realizado disfarçando o sistema. Até que ponto era necessário? Então, esses processos são muito antigos. Começaram dentro das academias, foram discutidos dentro dos espaços clericais da Igreja Católica, né? Porque, a partir do sincretismo, muitas liturgias eram feitas junto a templos católicos, a lavagem do Bonfim, por exemplo, enfim. Então, eram discussões que começaram ali e foram ganhando corpo, inclusive entre os adeptos e adeptas das religiões de matriz africanas. Uma discussão que não foi só brasileira. Esse processo foi forte no Haiti, foi forte em Cuba, foi forte no sul dos Estados Unidos, e houve um movimento internacional nos anos 80, principalmente, do século passado, para se discutir isso que eles chamavam de dessincretização ou de reafricanização. E esse processo, no Brasil, ganha um momento auge na década de 80, quando foram realizados congressos internacionais, se não me engano, 2 ou 3 no Brasil, com esse debate, e importantes ialorixás dos mais antigos e renomados. Perdão. Dos mais antigos e renomados terreiros da Bahia assinam um documento assumindo um processo de dessincretização. E a protagonista desse movimento no Brasil foi a saudosa Mãe Estela de Oxóssi. Então, elas assinam um documento. E teve uma repercussão enorme na mídia. Eu separei recortes de jornal, matérias, isso repercutiu muitíssimo. E houve, inclusive, dissidências. Nem todos concordavam, nem todos aceitavam esse processo de dessincretização. Mas ele é um processo gerúndio. Ele está acontecendo. Ele não aconteceu. Por que eu digo que está acontecendo? Hoje, eu me pergunto, quantos terreiros de candomblé levam o Iaô à igreja? Que eu conheça, hoje mais nenhum. Quantos terreiros concluem o axixê com uma missa? Que eu conheça, hoje praticamente nenhum. Então, é importante entender que quantos adeptos do candomblé telefonam, vão à casa dos irmãos para tomar bênção no dia do santo sincretizado com o seu orixá. Dia de Ogum, dia de São Jorge. Antigamente era comum, ia na casa do irmão, bença, meu irmão, hoje é dia do seu orixá, dia de Ogum. Hoje praticamente isso não acontece mais. Então, é um processo de dessincretização em curso. Isso não é de nada ruim para nós. Isso não significa dizer que a gente vá criticar terreiros de Umbanda ou terreiros de Candomblé que tem os seus santos, imagens de santos, que tem devoção aos santos. Eu não vejo problema absolutamente algum de alguém ter devoção a uma outra divindade, a uma outra referência espiritual. Isso reduzir
religiosidade, espiritualidade, a religiosidade é um sistema binário, ou é ou não é, ou fica ou não fica, ou é católico ou é perdido, entendeu? Ou não Uhum. tem salvação, ou é cristão ou não tem salvação, ou é do candomblé ou não é de mais nada. Então, é um sistema binário, reducionista, preconceituoso. Eu não vejo problema nenhum na África, no continente africano, muitas pessoas professam o Islã e cultuam seus ancestrais. Sim. Então, não precisa ser reducionista, não precisa ser desrespeitoso, não precisa ser intolerante. A gente precisa entender o sistema. Repito, o problema não é ter santos ou imagens de santos nos terreiros. A meu ver, isso não é problema nenhum. O problema, se é que existe, na minha forma modesta de entender, é trocar as referências, é descompreender, é descontextualizar a divindade africana como se santo fosse. É se relacionar com o Deus, com o divino, com o sagrado no ambiente terreiro, como se esse sagrado fosse agir como a gente tem nas referências cristocêntricas. Esse é o problema, se é que pode se dizer assim. Então, esse processo de dessincretização é, no fundo, um debate, uma reflexão descolonial. É só isso. É bem parecido com os processos de secularização, né, professor? Que eles vêm, vão, retornam, e a gente passa por eles, mesmo que não seja ativamente, né? A gente vai sofrer as consequências do auge, do ápice desses movimentos, mesmo que a gente não esteja ativo. Vai como passivamente ou ativamente, a gente vai parar por esse processo. Quer dizer, como são o de secularização, o de sincretização também, né? Como o senhor diz, é um gerúndio. Então, ele está acontecendo, por exemplo, mas tem pessoas que pensam assim, não, no meu terreiro aqui não chegou. E, de certa forma, em algum momento, até porque eu, eu, eu entendo, sei, né, que as casas eu sou do terreiro tal, que está ligado à casa matriz, tá, não. Só que de lá para cá, todos foram feitos, por mais que tenham, ó, isso aqui é parecido, sempre vai ter uma vírgula, um jeitinho diferente. Então, quer dizer, isso também já é um processo. Por mais que a gente veja a linhagem do ritual, do processo, né? Mas em algum momento também ele vai ter alguma influência, ou porque, sei lá, eu não tenho aquela erva, eu não tenho como fazer daquele jeito, que aqui é mais quente, aqui é mais frio. Acaba sendo atravessado de certa forma, né? Então é importante a gente saber que é feito assim, a tradição é essa, mas pelo meu espaço geográfico, econômico, taranal, sofre algumas alterações e tal. É mais ou menos assim. Eu estou tentando trazer isso também para o dia a dia, para um melhor entendimento. Não, É não mais tem ou menos dúvida. isso também, Você professor? está corretíssima. Como eu digo, para entender essa relação dita dessincrética ou descolonial e descolonial, a gente precisa, por exemplo, resgatar conceitos filosóficos que são alicerçais à cultura iorubá, às práticas de nações do candomblé. Por exemplo, um dos títulos de Olorum é Agbayegun, que pode se traduzir como o grande regulador do universo. Então, esse Deus que nos permite escolher o destino, nos permite escolher nossa própria cabeça, ou seja, nosso Deus individual, que nos dá autonomia, ele não é um interventor. Esse Deus definitivamente não é um Deus entendido no sistema judaico-cristão como um Deus que intervém nas vidas. Ele não é assim.
Ele é um grande regulador do universo. Daí porque começa a fazer sentido divindades intermediárias. Essas sim, ancestrais, esses sim, que nos ajudam no cotidiano em determinadas ocasiões, circunstâncias e situações. Mas não é Deus. Não é aquele Deus que você está no trânsito e fala assim, ai meu Deus, eu estou atrasado para o meu compromisso. Aí você imagina que Deus vai botar o dedão dele, afastar os carros, você vai passar, Igual graças a ambulância. Deus, deu tudo certo, Deus me ajudou. Definitivamente, o aluno não é assim, não age assim. Ele é Agbaegun, o grande regulador do universo. Mas só para fechar essa questão da resistência, né, e já encerrando o nosso bate-papo, pelo menos nesse primeiro momento, eu me lembro de uma frase do Henrique Dussel, que fala algo que me soa muito parecido com a realidade dos afro e afro-brasileiros em suas religiosidades, em suas revivências no Brasil, resistências no Brasil. Ele diz mais ou menos assim: o gato, quando dá um bote em falso, ele pode simplesmente se enganar. O bote deu errado. Mas o rato não pode se enganar. Seria a sua morte. Se o rato vive, é porque ele é muito mais inteligente do que o gato. Óbvio, eu não estou comparando os afro-brasileiros aos ratos, nem muito menos os colonizadores aos gatos. Mas quero dizer que quando alguém que tem um poderio maior se engana, ele continua vivendo. Mas quando aquele que é mais vulnerabilizado ele sobrevive pela. Ele resiste pela sua própria sobrevivência. É a sua vida que está em jogo. E eles se mostraram muito mais inteligentes, eu não tenho dúvida, do que os opressores até hoje. A prova é a nossa própria cultura, a nossa própria religiosidade afro-brasileira. Axé, né, professor? E, professor, pelo menos eu entendo, né, ou como eu gosto de dizer, na minha percepção, que a dessincretização ela está um pouco mais ligada diretamente, né, ela está mais ligada à ritualística, né, e tal. E a descolonização eu percebo um pouco mais ligada à hierarquia, à organização. É isso? Não necessariamente. Eu acho que a descolonização é um processo anterior à dessincretização. Descolonizar é isso, é tirar o eixo de referência do colonizador e buscar o nosso eixo de referência. Isso é o objetivo geral, é o macro. Uhum. Né? Agora, como se pratica isso na questão hierárquica, na relação de autoridade, nas práticas litúrgicas, na concepção filosófica, essas são decorrências da dessincretização. A própria dessincretização é uma decorrência dessa mudança de eixo. Então, eu gosto de entender esse objetivo macro e essas decorrências como objetivos específicos, talvez, possa pensar assim. Eu sempre... Eu gosto muito do processo de Sankofa, né? Aquela questão de voltar atrás, de buscar algo. E que bom, né? Que Exu movimenta isso dos pesquisadores, até de muitos babalorixás que não são pesquisadores, historiadores, mas que têm oportunidade de África, de presenciar os cultos tradicionais, porque, querendo ou não, né, é a nossa raiz, né? Falando em tal, e de trazer as percepções dos cultos, né, de repensar algumas coisas, de rever. Eu acho isso muito importante e também não acho que é uma questão, fui lá, vi, então aqui, ó, o candomblé está tudo errado. Não vejo por esse prisma, entendo essas resistências. E por que eu estou falando isso? Porque eu estava lendo Rampatebá e
E aí ele tem um trecho que para mim foi muito bom, porque eu fico muito enrolada quando está se falando povos iorubás, povos bantos, não sei o quê, porque jogando isso para a África, porque o colonizador, como dividiu o Brasil, ele também dividiu a África geograficamente, mapeou, né? E isso confundiu, porque quando você está falando do povo iorubá, você não está falando que é todo mundo na mesma língua, no mesmo eixo, no mesmo cantinho, no mesmo recorte e tal. E aí eu fui tentar entender, e lendo Rampatebá, né, eu montei que ainda dentro de um sistema branco, mas a questão do império, do reino, dos clãs. E aí, por exemplo, eu achei interessante que quando ele vai falando dos clãs dos ferreiros, que isso é independente, né, se é iorubá, se é banto e tal, mas enfim, no clã dos ferreiros, eu achei bárbaro. O cara, quando falava que o cara era ferreiro, no nosso entendimento, ferreiro é o quê? É uma profissão, alguém que aprendeu com alguém que sabe transformar o ferro. E todo mundo que se interessa por essa profissão vai lá. Isso nós hoje. Mas pensando na organização deles, que o ferreiro também, esse clã se dividia em mais três tipos de ferreiros, mas o que seria o mais velho, o que, né, que tem que é a referência deles, e mesmo assim isso não é uma visão vertical, mas o que é mais velho, o que traz mais sabedoria e tal. Esse cara que é ferreiro, ele chega nesse patamar porque é um cara que entende de erva, das ervas do poder. E aí primeiro choque, né? Para que quem vai mexer com ferro tem que entender de erva? Por quê? É só por causa do ebó? Tem que fazer alguma coisa? Claro, tem os rituais realmente, mas é o cara que ele vai entender da erva porque ele sabe onde achar alguns metais, porque naquele trecho de terra tem um tipo de erva, um tipo de planta, e através disso ele sabe. Aí que louco! Aí eu volto para a história do Brasil colônia, que eu falei, quando fala o povo de Minas, que é um povo específico de África, na verdade é um povo que entendia, porque o português não sabia fazer isso. Era o cara também que sabia, não era só uma questão de vir para cá, abrir o buraco e achar o minério, era a galera que, E aí no seu livro o senhor fala sobre isso também. Não é só uma questão que a gente, né, de terreiro, a gente fica muito querendo saber a arvoreria, como é que é essa erva, qual é a erva, tá, não. Quando se fala o quê? Não é importante o nome, é você saber se ela é fria e tal, pelo formato, pela textura, pela cor, né? E aí eu fui fazendo essas ligações, quer dizer, era o povo na época da colônia que vinha, que quando chegava aqui, ele sabia se o minério era pedra, se era metal, que tipo de metal, pelo formato, pelo tipo de planta. E eu falei assim, gente, o povo era assim, de uma capacidade, de uma potência, que só foi resumido para a gente a ser um povo que chegou aqui para carregar peso, para plantar. Quando eu digo que nós não podemos pronunciar a palavra ciência no singular, é por essas coisas. É muito arrogante, é muito eurocêntrico singularizar a ciência. A ciência não é uma, e, sobretudo, não é uma como a europeia ou como a ocidental. Há ciências diversas, diversos saberes complexos, amplos, múltiplos. E quanto mais eu vou escarafunchando, vou pesquisando, como você fez, a cultura africana, ou as culturas africanas, mais eu me deparo com um enraizamento, com uma capilarização impressionante de saberes que integram a espécie humana às outras espécies que habitam esse planeta de uma forma horizontal. É disso que a gente está falando. Todas as nossas surpresas, todos os nossos embates, né, impactos
melhor dizendo, em relação a essas descobertas, primeiro partem da nossa cultura ocidental, que simplesmente nos ensina que os africanos eram primitivos no sentido que não entendiam nada, não sabiam nada. Então, eles sabem. Claro que eles sabem, evidente que eles sabem. Nós é que não conseguimos entender esses saberes. Segundo, a relação que eles estabelecem com a natureza é tão visceral, intrínseca. Exato, tão intrínseca, que não há distinção. Eles sobrevivem por isso. Né? Por que eles conseguem captar água no subsolo? Porque eles vão identificando as características da superfície, as plantas do entorno, a fauna que gira naquele ambiente, que habita naquele ambiente, enfim, são muitos saberes. Os astros, e aí também é uma outra questão importante, como eu menciono também nessa pesquisa, né, a etnoastronomia desses povos africanos, a etnoastronomia banto, a etnoastronomia iorubá, eles tinham uma relação profunda com os astros, não só empírica, não só espiritual, mas cotidiana. A insolação, a posição de astros, de satélites, como a Lua, por exemplo, satélites da Terra, em relação à Terra, enfim, tudo isso é extremamente complexo. São muitos profundos e espetaculares saberes. É isso, dona Claudinha? É isso, sim, professor. E aí, falando de ciência, assim, e a gente tem a prova viva dentro do próprio candomblé, né? A gente tem a ciência da culinária, a gente tem a ciência da musicalidade, a gente tem a própria ciência da cura, do manusear ervas, né? Como diz um conhecido meu, dadas as devidas proporções, guardadas as devidas proporções, mas todas essas ciências constroem o candomblé, né? Os candomblés, né? Ainda tem essa questão também, né? Os candomblés, as ciências ali dentro. Ai, professor, eu amo ter aulas com o senhor. Porque é um bate-papo, bate-papo. Adoro isso. Vou abrir aqui para o senhor dar as considerações finais, professor. Fique à vontade. Obrigado, Claudinha, pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez. Minha saudação a todos e todas que acompanham o Eixo Gética. Axé. E eu queria propor reflexões, não verdades. Eu não acredito em verdades absolutas, mas gosto de reflexões. E gostaria que a gente aproveitasse esse papo de hoje para refletir acerca dos nossos dogmas, acerca dos nossos princípios filosóficos, acerca da nossa busca existencial, da nossa própria espiritualidade. Esse é um achado que está dentro de nós, cuja descoberta é mais próxima do que se pode pensar e, ao mesmo tempo, mais complexa do que a gente pode estimar, mas está ao alcance das mãos. Axé. Axé, babá, axé. Bom, e para você que ficou com a gente até agora, primeiro, babá, gratidão sempre, não é gratiluz, mas é gratidão sempre. Né, que os orixás continuem amparando o senhor, que o senhor consiga sempre equilibrar, positivar a senhoria, para que o senhor cada vez mais possa estar aprendendo e também compartilhando com a gente. Sou muito grata em, como eu sempre digo, né, ter o senhor na minha vida ou eu na sua vida, né, porque eu já não sei mais filosoficamente quem está na de quem, mas sou muito grata nesse caminhar, nas leituras, nas trocas. Que Baba Ossan sempre lhe dê saúde, lhe renove, lhe fortaleça, que o senhor consiga sempre estar florindo, frutificando e dando sombra para a gente, né, que está sempre ao seu
ao seu lado. Sou muito grata por isso e deixo isso aqui registrado. E para você que ficou com a gente até agora, que Exu possa sempre estar refrescando os nossos caminhos e fazendo com que os nossos caminhos se cruzem no próximo episódio. Beijo, beijo, pessoal!